Pode. Bom dia a todos os meus amigos, meus irmãos de caminhada nas duas dimensões da vida, do lado material, do lado espiritual. Um fraterno e saudoso abraço para todos vocês, aqueles da casa que há mais de 6 meses a gente não vê, os frequentadores e aqueles que estão se aproximando da nossa família, da família de Maria Madalena. Hoje nós vamos abrir o nosso trabalho e lembrando a nós, não necessariamente a espiritualidade, que estamos à disposição para o trabalho da assistência espiritual aos doentes, aos aflitos, aos tristes, aos solitários, aos esquecidos, como sempre a gente lembra. Hoje trouxe a pagelazinha da folhinha do Sagrado Coração de Jesus, uma mensagem do Papa Francisco. Renovar-se com o perdão. O espírito do perdão, que tudo resolve na concórdia, e outros caminhos, os caminhos apressados de quem julga, os caminhos sem saída de quem fecha todas as portas, o caminho do sentido único de quem critica os outros. Ao contrário, o Espírito exorta-nos a percorrer o caminho com duplo sentido do perdão recebido e do perdão dado. Da medida que se faz amor ao próximo, da caridade como único critério segundo o qual tudo deve ser feito ou deixado de fazer, alterado ou não. Peçamos a graça de tornar o rosto da nossa mãe, igreja, cada vez mais belo, renovando-nos com o perdão e corrigindo-nos a nós mesmos, e só então poderemos corrigir os outros na caridade. Vamos entrar direto na nossa canção do amor, de Francisco de Assis, o amor, para serenar nossas mentes, nossos corações, deixarmos para trás todas as nossas preocupações, todos os nossos eus, nossos porquês, e vamos fazer a sintonia necessária para que os nossos benfeitores espirituais possam se aproximar da nossa matéria ainda tão imperfeita. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela aprovação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Fonde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra, deixar-os beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje vou fazer uma prece especial. Hoje é a primeira segunda-feira do mês, é o nosso dia de prece para os desencarnados na programação normal da casa. Mas o nosso trabalho hoje é direcionado especialmente para os nossos irmãos desencarnados pela pandemia do coronavírus. Eu fiz uma adaptação de uma prece celta que eu tenho, belíssima, porque a prece, na realidade, ela é individual, e eu fiz adaptação para ser uma prece coletiva. Oração celta para os desencarnados pela pandemia. Que todos os nossos irmãos que partiram, vítimas da pandemia, sejam abençoados nos nomes sagrados daqueles que suportam a nossa dor pela montanha da transfiguração acima. Que conheçam o suave abrigo e a graça restauradora por serem chamados a resistir na morada da dor. Que os pontos de escuridão nos seus íntimos se voltem na direção da luz. Que se lhes seja concedida a sabedoria de evitar a resistência quando o sofrimento bater em vossas portas. Que sejam capazes de vislumbrar a dádiva oculta da dor. E que sejam capazes de enxergar os frutos do sofrimento. Que a memória os abençoe e abrigue com a luz do esforço do passado. E que isso lhes concedam a fé e a segurança. Que uma janela de luz os surpreenda e que a graça da transfiguração cure as vossas feridas. Que saibam que, embora a tempestade possa rugir, nem um fio de seus cabelos será machucado. Graças a Deus. Agora vamos passar o nosso tema de estudo. Hoje eu trago para vocês não é nem prefácio, é a apresentação do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. É a apresentação do livro. A apresentação do livro foi feita em Dubai, em 1912, parece. Está no final. Amanhecer de uma Nova Era, de Divaldo Franco. Apresentação do livro. O prefácio quase sempre é feito por outra pessoa, né? Nunca é feito pelo próprio autor. Desde épocas muito recuadas, que os nobres guias da humanidade vêm informando que a Terra
É um planeta portador de abençoadas provas e expiações para os seus habitantes. Não somente os espíritos em processo de crescimento intelecto-moral, como também aqueles que se hajam comprometidos negativamente em provas e expiações, e em relação às divinas leis que regem o universo. Aqui, quando ele fala, não somente os espíritos em processo de crescimento intelecto-moral, a gente lembra daquela minoria de espíritos que estão na Terra sem ser para espiar ou para provar, estão apenas num processo de aprendizado, que está no Evangelho. Sob um aspecto, é uma escola que faculta o desenvolvimento dos incomparáveis tesouros que dormem no recesso do ser, auxiliando na libertação do primarismo e das sensações mais grosseiras, para alcançar as emoções santificantes e libertadoras que lhe estão destinadas, proporcionando-lhe o ensejo da união com o pensamento divino. Essa fase de aflições, porém, teria um limite no tempo e no espaço, devendo ceder lugar a um período de renovação e de esperança, dependendo do comportamento das próprias criaturas que o habitam. Chegaria o momento em que a dor e o desespero cederiam lugar a recursos diferentes, que facultariam a evolução sem lágrimas ou de infortúnios que dilaceram os sentimentos. Durante milhões de anos transcorridos desde que vem sucedendo a evolução antropológica, sociológica e psicológica, facultando à criatura humana o entendimento de inúmeras leis cósmicas que regem a vida, mais fácil deveria se tornar a aquisição do equilíbrio na direção do amor. As revelações do mundo espiritual têm sido incessantemente jamais deixando a consciência humana sem o conhecimento da sua perenidade. O espírito humano tem no seu íntimo, né, a percepção de que ele é imortal. E tem um livro do Divaldo, Imortalidade e Impermanência, que eu vou depois trazer uma reflexão sobre esse livro também. As revelações do mundo espiritual têm sido incessantemente e jamais deixado a consciência humana com o conhecimento, sem o conhecimento da sua perenidade. Nunca houve ausência de diretrizes harmonizadoras para o ser humano, que, mergulhado no escafandro celular, que facilmente equivoca-se e teme, desanima ou foge do dever, de modo a facultar-lhe ou indispensável condição que proporciona a liberdade real, estimulando-o ao voo maior em direção à imortalidade triunfante. No atual estágio do processo psicológico, como decorrência da incomparável contribuição do Espiritismo, que desmistificou a morte e devolveu a realidade além da nuvem material, compreendemos melhor qual a finalidade da existencial, os seus condicionamentos e necessidades, ampliando-lhe as possibilidades para o alto encontro com a alta consciência e a lógica existencial, desvelando a imortalidade que a todos aguarda. Nunca muda-se o objetivo psicológico existencial do ser humano, que permuta o ter pelo ser, o transitório pelo permanente, o aparente pelo real. Já não satisfazem as ilusões, os prazeres exaustivos, as honrarias enganosas. Transfere-se as inspirações do hoje para o sempre. Não é somente o hoje, é o sempre, é o amanhã. A
A existência física, seja em quais condições se apresentam, oferece um norte, um rumo, um motivo profundo para ser experienciada com alegria e definição emocionalmente. Vive-se na Terra a fase em que ocorre a grande transição planetária sobre todos os aspectos considerados. Na verdade, a transição planetária do planeta começou com a vinda de Jesus. Foi a partir da vida de Jesus que trouxe ao mundo a luz, dissipando as trevas que havia no mundo. Nunca mais houve trevas profundas como havia no planeta na época de Jesus. Então, Jesus veio para dissipar essas trevas. Então, a transição começou naquela época, quando os primeiros passos da humanidade para a grande realidade que nós somos, seres divinos, é caminho da perfeição, né? Saindo do alfa para alcançar o ômega, do átomo para alcançar a angelitude. Mostrando um norte, um motivo profundo para ser experienciada com alegria e definição emocional. Vive-se na Terra a fase em que ocorre a grande transição planetária sobre todos os aspectos considerados. O ser humano, no exausto, o ser humano exausto bate às portas do céu, suplicando apoio e a divindade concede-lhe as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de libertar-se da opressão a que se tem permitido. As ameaças de extinção da vida cedem lugar para que ocorra o desaparecimento do mal, ensejando novas atitudes e diferentes recursos para a sublimação. De outras dimensões, espíritos nobres descem às sombras terrestres, atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuírem em benefício dos seus irmãos da retaguarda, no grande e decisivo momento em que poderão ascender com a amada Mãe Terra planetária, a fim de serem fruídas as bênçãos de harmonia cósmica a todos os seus habitantes. Desafios, mudanças bruscas de comportamento, encarniçadas lutas do passado dominador contra o futuro domina os seres, assinalam este período. Não obstante, a presença do sublime Galileu, mimetizando todos aqueles que o buscam e tentem a vinculação com o seu amor. Então, não obstante, a presença do sublime Galileu, mimetizando todos aqueles que o buscam e tentam a vinculação com o seu amor inefável, ensejando alegria de viver e bem-estar, em qualquer que seja a situação que se encontre. Dilui-se as sombras da ignorância, embora persistam ainda alguns desmandos do vandalismo de breve duração. A vitória do bem e do amor torna-se incontestável e em triunfo e definitivamente de uma nova era se instalando para o amanhecer de uma nova era. E assim seja, graças a Deus. A leitura ficou um pouco corrida, porque eu achei que ficou um pouco longo, mas deu para compreender. Eu, com certeza. Nós estamos passando por um momento de transição no planeta e a grande conquista, né, intelectual e tecnológica que a humanidade alcançou
ficou em um pouco desacordo, um pouco defasada com o avanço moral que a humanidade alcançou. Em algumas coisas que nós avançamos, deixamos para trás pequenas coisas do comportamento, do relacionamento de pessoa, de família, de trabalho, nós deixamos para trás achando que eram coisas menos importantes. E agora, depois que a gente lê o Transição Planetária, que é um outro livro do Divaldo, né, que fala exatamente desse momento em que a Terra está vivendo, que eu não sei se é anterior ao amanhecer de uma nova era, a gente vê que a moral, né, a importância do ser humano, a importância da vida, a importância da família, a importância do irmão, da fraternidade, do servir, da caridade, da fraternidade, tudo isso está em segundo plano, está esquecido. Então, é preciso que haja uma parada no tempo e as pessoas parem para pensar, e isso acontece conosco individualmente, quando a gente está, né, muito envolvido nas conquistas da vida profissional, pessoal, aquelas coisas todas, às vezes vem uma doença que nos bota, né, de molho numa cama, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses. São paradas necessárias para a reflexão, porque nesse tempo parado que a gente fica sem poder se movimentar, se mobilizar, estar em contato com as coisas mundanas que a gente adora tanto, né, e sente tanta falta, então é um momento para pensar, para refletir, para a gente refazer, reprogramar, né, refazer o nosso planejamento de vida, de existência, e assinalar para nós o que é prioritário para nós no momento que estamos vivendo no nosso planeta, no nosso país, no nosso mundo. Então, esse é um momento de reflexão. Então, Manuel Filomeno de Miranda vem nos trazendo um alerta de que Jesus continua no leme da nossa barca. O anjo Ismael continua à frente da missão evangélica, evangelizadora que o Brasil tem. Então, é preciso que aqueles que já estão despertos, aqueles que já não estão tão distraídos com os nossos brinquedos infantis de criança, espirituais, e que já estamos nos tornando, através dessa doutrina consoladora que nos esclarece e nos liberta, atingindo a idade da maturidade, é nessa idade da maturidade, e no meu caso, a idade da ancianidade, né, que a gente pode refletir sobre aquilo que fez e repensar. E quando a gente repensa e a gente toma consciência de que poderia ter feito coisas melhores até esse momento da existência, e que agora, no momento, a gente não pode fazer as nossas criancices, a gente é obrigado a fazer uma retomada de posição, né? A refazer os nossos propósitos de vida. O que eu fiz da minha vida até este momento? Eu estou muito bem. Eu estou presa na minha casa, saio esporadicamente, não tenho neurose de que vou ficar doente ou de que posso morrer, porque eu já estou na fila mesmo, de chamada, né? Então, estou fazendo, não vou dizer para vocês que eu não estou me sentindo incomodada, estou me sentindo incomodada. Mas o que me incomoda? O ter que sair na rua e eu ter que chegar em casa trocar de roupa. Quando vou para a rua, eu chego em casa e costumo ficar com aquela roupa que fiquei. Aí já retomo as minhas pequenas tarefas. Então, esse ritual de chegar, ir para o banheiro, ir para a área, retirar a roupa, lavar o rosto, tirar o sapato, botar na porta,
Então, é uma coisa que me dá um certo desconforto, mas nada que me faça ficar pior ou melhor do que eu tenho sido até agora. Primeiro, não gosto de shopping, não sei nem entrar. Se entrar num shopping grande, eu vou me perder. Vou precisar de ajuda do guarda para me botar na porta. Não vou a teatro, não vou ao cinema, porque a gente não tem, né, não tem uma condição social, cultural, econômica de ir a teatro. Se fosse, eu ia querer ir ao Teatro Municipal, ia querer ver coisas que são caríssimas, né? Eu não ia para o baile funk, que aí eu não pagaria nada, né? Então, a nossa história de vida está, né? Fizemos uma parada obrigatória para que nós repensássemos o que é que nós estamos fazendo na vida, o que é prioritário para nós. Então, a gente vê as pessoas dizendo, os testemunhos das pessoas que estão dando entrevistas, né, que a falta que está se fazendo de poder abraçar as pessoas. Né? A pessoa encontrou um amigo com uma máscara de pano, com mais uma máscara de plástico, e ficou tolhida sem poder aconchegar o amigo no coração. As pessoas estão sentindo falta do abraço, do aconchego, do acolhimento, do estar junto, do estar perto. Né? Então, a gente precisa repensar essa transição planetária, porque vai depender de nós alcançarmos, né, o desiderato que está destinado para o nosso país e a humanidade chegar, galgar os patamares que ela precisa de evolução para que o mundo se transforme de provas e expiações em mundo de regeneração, que ainda vai demorar bastante tempo, né? É preciso que a gente, todos nós que estamos agora vivenciando esses momentos, façamos a nossa parte, façamos o nosso trabalho, para que aqueles que vêm, que aqueles que estão vindo agora, as crianças que estão vindo agora com uma inteligência fora do comum, esses são os futuros, esses não são os que vão mudar, esses são os que vão gerar as futuras gerações daqui a 4, 5, 6, 7 ou 10 gerações à frente, para que essa transição realmente se consolide. Esse é o meu entendimento que eu faço da transição planetária. Ela começou com a vinda de Jesus, muito vagarosamente, a humanidade vem, não dá saltos, né? A gente vem passo a passo evoluindo, e tem aqueles que estão mais adiantados, aqueles que estão mais atrasados, aqueles que estão com a consciência mais desperta e aqueles que ainda estão adormecidos. Então, precisamos acordar. E o momento da pandemia, o momento do que está acontecendo, o momento das atitudes que as pessoas que têm responsabilidade com este povo, com este mundo, com este planeta, as atitudes que estão sendo tomadas são fundamentais para que a gente tome decisões naquilo que nós queremos para o nosso país, para o nosso mundo. Que a paz de Deus possa estar em nossos corações. Que as forças divinas de amor e bondade penetrem as nossas mentes, dominem os nossos pensamentos e esclareçam as nossas palavras. Que sejamos sempre o amparo e a fortaleza daqueles que nos rodeiam, porque temos fé, estamos protegidos por Jesus e Ele está sempre conosco. Graças a Deus. Graças, graças, graças a Deus. Graças e mais graças. Giovana, tem um monte de gente aqui te mandando boa noite. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz. Tem muito, bom dia, muita, bom dia, muita bom gente. dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos convida a amar. Essa era a minha saudação para o doutor de Nerval. Passo para vocês.
a gente tem também uma grata psicografia que a gente recebeu hoje, muito bonita, e eu queria que você lesse. Eu vou Eu conseguir vou ler? te passar, eu acredito Foi que então, sim. eu acho que escreveu. Ela teria tranquilo. Irmãos, a casa de Maria Madalena, saibam que somos muito gratos pelo trabalho de levar conforto aos irmãos que aqui não podem vir. Esse alento e esse consolo são uma bênção, e nós, que já fizemos a passagem para a pátria espiritual, nos sentimos muito felizes. Gratidão a todos vocês, um irmão em Cristo. Nós é que somos gratos pela oportunidade de trabalho que nos é concedida por esta casa, né? E por essa doutrina que nos permite, através, né, de aprofundar um pouco mais a literatura de apoio, né, das obras de Allan Kardec, que foram codificadas. É preciso que a gente estenda esse conhecimento, né, pela obra de André Luiz, que é uma obra mais fácil, mais simples, menos a Evolução em Dois Mundos. A Evolução em Dois Mundos, eu acho que é o 9º ou 10º livro. Isso, por lá aí. para frente. A Evolução em Dois Mundos é uma paulada na cabeça de quem não tem um conhecimento profundo de ciência, como foi o meu caso na época que eu li, há uns 30 anos atrás. E estou sem coragem de... Meu livro está perdido, mas eu estou precisando buscar ele para ler agora, porque a gente muda, a gente evolui. Então, eu quero ver como é que eu vou me sentir agora, porque eu leio outras obras. Por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda, Hermínio Miranda, escreve muito na parte científica. O Jorge Andréa, né? A Joana, que as pessoas dizem. As obras de Joana, todas eu leio. E a gente, às vezes, recorre ao dicionário, né? Porque você consegue saber o sentido da palavra no contexto, do pano de fundo do pensamento dela, né? Mas aí você vai ver, e quando você pega no dicionário, realmente, os sinônimos é alguma coisa que você conhece, que você domina, né? E ela conhece muito a alma humana. E como é um espírito que a gente conhece, várias existências dela, você conhece a história do espírito, a gente acaba se identificando muito com a maneira do espírito escrever, como a gente se identifica com um autor qualquer, né? E a Joana, ela traz muito para a gente as questões do comportamento humano. Né? Ela tem um estudo de 10 livros, são livrinhos fininhos, sim. Sobre psicologia humana, psicologia profunda da alma humana. Então, ela vai fundo e não é um espírito até amoroso como o doutor Bezerra de Menezes. Ela é de puxar a orelha. Não é... O Emmanuel é mais ou menos. Já o André Luiz também é um pouco de chamar mais atenção, né? É mais incisivo no seu ensinamento. A grande questão da Joana é que a Joana é objetiva e direta. Ela não alivia. Né? Se você pega uma Hermance do For, por exemplo, a Hermance, ela alivia muito até por conta do hospital que ela administra, e ela sabe a dor que se chega lá. Então, como tem Dr. Bezerra, como tem Hermance para aliviar, a Joana se sente muito à vontade. O livro dela, o Evangelho, à luz da psicologia espírita, é um banho de conhecimento. O nosso irmão Manuel, eu hoje estou com óculos aqui quebrado, está difícil de ler. O nosso irmão Manuel, eu tinha pedido para cada um dissesse o que achava, o que entendia por transição planetária. E o pessoal aqui me deixou no vácuo, só ele respondeu. Ele falou que entende por a transição planetária a passagem evolutiva para um novo estágio. Né? Foi isso que ele nos trouxe. É a mudança de vibração, né? De sair de uma vibração
mais pesada, mais densa, para uma vibração mais sutil, né? É o que a gente... Isso acontece com os indivíduos, pessoal individualmente, né? E acontece com o planeta, acontece com as cidades, acontece com os estados, né? Porque tudo segue uma dinâmica. A dinâmica é desde da formiguinha até a estrela. E é um efeito dominó, que muita gente não entende isso, né? E aqueles que ficam, né, com preguicinha, sentado à beira da calçada, vão ser atropelados porque a evolução vai acontecer. Isso. E uma hora, se eles insistirem em ficar sentados à beira da estrada, eles são convidados a irem para uma outra estrada, a gente dá uma puxadinha. A gente dá uma puxadinha. Exatamente. Não podemos deixar que ninguém fique para trás. Nós queremos chegar todos juntos. Isso. A nossa irmã Nana. A Nana da Gilca. Da Gilca. A Nana da Gilca. A Nana da Gilca. O momento faz com que enxerguemos as verdadeiras prioridades para a nossa evolução, que é justamente a questão de não ficar sentado à beira da estrada, né? Tomara que haja muita mudança para o melhor, porque a gente em alguns momentos fica um pouco cética, né? A gente está vendo tanta coisa errada, a gente está acompanhando, né, a psicosfera que nos envolve, né, de projetos sociais, políticos, econômicos, são extremamente temerosos. Isso. O Maurício Alves do Rego, ele nos deseja boa noite, bons dias, e ele pergunta se ele pode colocar o nome de uma pessoa que está precisando de auxílio espiritual. E eu já tinha respondido a ele que ele pode colocar um nome aí, e a nossa irmã Rosana Munhoz, com muito prazer, vai levá-lo não somente para o nosso livro ou para a nossa mesa, caso haja a necessidade. A Miriam Tomé. Minha querida. Você ainda é muito jovem. Quando a criança interna ainda brinca, a gente ainda é jovem. Entendeu o recado, né, Giovana? Ela brinca muito, ela é muito divertida. E aí você falou e ela que respondeu. É verdade, como faz falta um abraço, acerca do que você estava falando aí. Aí a Maria Luísa Vieira Medeiros está falando aqui, realmente, querida Giovana, o carinho, o abraço, o aconchego está nos fazendo muita falta. É muito estranho, né, a gente chegar perto de uma pessoa que a gente tem afeto e não poder dar um abraço. Abraço é muito gostoso. A Isabel... Eu acho o abraço mais gostoso do que beijo. Eu prefiro os dois. De um certo sentido. Cheio de pensamentos. Não, imagina, Giovana. Você viu meu sorriso. O sorriso do Aderley. Meus cabelos brancos não servem para nada. Antigamente, barba e cabelo branco era sinal. Não podia dar nenhum sinal de coisas assim, mas você está liberado. Que bom, que bom. A Isabel Cristina... É saudável. A Isabel Cristina Marzola, eu não estou mais com aquele barbão grande, não posso nem me esconder atrás da barba. A Isabel Cristina Marzola manda beijos, Giovana. Beijos, beijos. E a Rejane do Emílio manda 1000 beijos, Giovana. Um grande abraço. Estou com saudade do abraço. Abraço a Rejane. Pois é, né? A Rejane é gente boa. A Rejane é gente muito boa mesmo. A Marzola manda abraço para mim, viu? Viu? E o pessoal te vê aí? Oi? O pessoal te vê? Não, eu não ligo a minha câmera. Ela fica até aqui, para a plataforma que a gente usa, eu estou me vendo.
Mas eu não ligo a câmera. Essa é a pergunta do analfabeto digital. Não, eu não. Aqui é só a voz, inclusive eu falo alto desse jeito porque eu estou usando o teu microfone. E para quem não sabe, aqui eu estou a umas 2 cadeiras da Giovana. A gente está mantendo aqui o distanciamento. Mas ele tem uma dicção boa, eu escuto tudo que ele fala. Ah, coisa boa. Mas quando ele for aqui fazer a conversa fraterna, eu vou puxar a orelha dele. Porque eu falo baixo, né? Porque ele fala baixo. A Maria Cristina Correia Sabá está te perguntando qual livro mesmo? Tem o Transição Planetária e tem o Amanhecer de uma Nova Era. E a Rafaela também respondeu. Boa noite, Rafaela, seja bem-vinda mais uma vez. A Rafaela também respondeu Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos é o 19º, é bem lá para frente, porque é um livro, porque o estudo do André Luiz era um estudo progressivo, né? Ele começa com o Beabá, que é o nosso lar, né? E vai mais ou menos. Você pode ler os livros fora de ordem, porque é uma obra fechada, mas o ideal é que você faça o estudo como ele é, começando com o nosso lar, depois os mensageiros, depois Missionários da Luz, depois vai indo naquela... Para mim, o livro mais lindo do André Luiz é o Libertação. Eu, uma vez, fazendo a viagem de Guarapari para cá, peguei o livro para ler, já era a 6ª ou a 7ª vez que eu li, eu me peguei chorando, lendo a encarnação de Sigismundo. Quando tem a reconciliação deles no plano espiritual, e em espírito, né, a equipe espiritual, fazendo a reconciliação dele com o pai, para que ele aceite eu me arrepiei, para que ele aceite, né, ele como filho, e ela se ajoelha, né, porque simbolicamente eles botam o neném no colo dela. E naquela noite, né, então os espíritos se retiram, eles dizem da alcova nupcial, eles se retiram porque naquela noite haveria a relação e que Sigismundo iria nascer, né, depois de muito ele resistir, com medo, né, do enfrentamento. Muito medo. Muito medo. É muito lindo, muito lindo. E tem preces, os instrutores espirituais, tem a prece de Gúbio, e tem uma prece do Alexandre, que é linda, muito linda mesmo, para a gente copiar e ler de vez em quando. As preces são lindas, dos instrutores. Isso. A Márcia Cristina Correia Sabá agradece a Rafaela, nós agradecemos, né, Márcia? E a Miriam Tomé, ela complementa o que nós falamos. Ela diz que Joana vai direto ao ponto, é por esclarecimento. Ela obriga a gente a estudar, né? Eu acho até um pouco mais, Miriam, eu acho que Vou estudar ou a desistir, porque muita gente desiste. Mas eu acho que a Joana, ela nos leva, eu não diria nem obrigar, né? A Joana, ela nos leva a focar. Você exercita muito o focar. Porque se você ela é muito objetiva. Exatamente. Se você relaxa um pouquinho, porque às vezes você está lendo uma coisa aqui e se permite devagar. Ela vai direto no ponto. Então, ela vai de uma maneira que você tem que estar focado ali, você tem que estar realmente concentrado. Você vai lendo com ela e tem que estar com ela. Até porque a leitura espírita, não muito diferente das outras, você está lendo para você e está lendo para outros, né? A espiritualidade sempre agrega. Então, nessa hora, você tem aquelas conversas mentais em que, se você não foca, você acaba perdendo o fio da meada com a Joana. O Manuel Filomeno de Miranda também é muito bom de ler. Mas o Manuel tem um detalhe aí interessante. O Manuel é mais professoral que a Joana. A Joana, ela é uma cientista apresentando uma tese. O Manuel é um professor trazendo uma matéria. Eu tenho isso muito claro. A definição é muito feliz. Eu tenho isso muito claro. A Joana é uma cientista apresentando uma tese. Doutores, aqui a gente tem isso, acabou.
né? E o Manuel não. O Manuel eu vejo como um O Hermínio professor Miranda também tem esse foco também da ciência, da da ciência. pesquisa, da ciência. Isso, mas o Hermínio, eu ainda vejo ele fazendo umas analogias que você consegue acompanhar um pouco mais. É. As analogias dele, quando ele se permite, não é muito de analogia, mas quando ele se permite, ele é muito feliz. Você consegue assimilar com muita tranquilidade, não facilidade. Você consegue assimilar com muita tranquilidade. Eu gosto muito. Não é livro para você ler e reler, né? Eu costumo brincar dizendo que é livro para você ler com outro livro do lado, né? Quando não, você pede para alguém ler e diz, faz um resumo para mim. Mas quando você tem uma variedade de leitura muito grande, você pega, por exemplo, aqui quando ele fala aqui na definição daqueles que estão, né, num aprendizado moral, evolutivo moral, né, isso daqui está citado assim, uma linhazinha no parágrafo do livro dos Espíritos. Quando ele fala, né, o porquê da reencarnação, é uma linhazinha assim, e aquilo passa, como é uma linhazinha no fim do parágrafo, é uma coisa que passa despercebida, que eles dão como exemplo, inclusive dão como exemplo os índios e os povos primitivos. E quando você tem outras leituras de embasa essa afirmativa, você vê que não é, que entre os índios existe pessoas já, espíritos já bastante evoluídos, porque você faz um paralelo com, antigamente, quando comecei a lidar com crianças especiais, os tratamentos, as escolas eram nas próprias clínicas, as crianças ficavam na clínica e tinha anexo às escolas, né? Então, o que acontecia? Era as crianças com atrasos, vários atrasos, né, mentais, neurológicos e físicos, se relacionando ali naquela sala. Aí eles chegaram à conclusão que aquilo não era muito bom para o desenvolvimento da criança. Foi quando passaram a botar as crianças com necessidades especiais em salas normais. Isso. Agora, tem que preparar as pessoas para lidar com essa criança, que essa criança precisa de um atendimento especial, né? Precisa de uma observação, não é um professor qualquer que vai poder, né, trazer aquela criança. Como é que a gente fala que ensina as primeiras letras? Alfabetizar. Não é qualquer professor que vai alfabetizar uma criança, porque uma criança que aprender a dar o nó no tênis é um sucesso. Né? Então, essas coisas, a independência de ir no banheiro, aquelas coisas todas. Então, a gente eu peguei essa mudança da escola clínica para o entrosamento da criança na escola normal. Então, é assim, né? Sempre entre nós tem alguém, uma luz mais brilhante e tal, que nos ilumina um pouquinho. Que voltando lá para o primeiro ponto que você trouxe, agora eu botei a minha câmera junto com a tua. Botei as duas câmeras aí. Voltando para o primeiro ponto que você muito bem citou, é isso que o Espiritismo chama de leitura edificante, que é justamente a leitura complementar, que é a leitura que vai te levar àquele ponto primeiro. Te leva a poder, inclusive, complementar aquele conceito que não está totalmente completo. Né? Exatamente, que é o que complementa, né? E aí a gente ainda tem aqui, Giovana, o Luiz Carlos está pedindo prece para a mãe, a gente já colocou. A Nana está dizendo que adorou que chamasse ela de Nana da Gilca. Então, Nana, eu estou pegando um péssimo hábito aqui de sempre trazer alguém com alguém. Nem precisava dizer da Gilca, porque a Nana só tem a Nana. Mas a Nana pode ser a Nana do Zé. Mas como o Zé não frequenta a casa, né, a gente fala quem frequenta, né?
Então, Mas antes dela ser do Zeca, ela é da Vilca. Isso, mandou bem. Pela hierarquia, ela é mandou bem, Giovana. Pela hierarquia. Me tirou da saia justa, mandou bem. A Maria Lúcia Vieira Medeiros. Maria Luísa, o que eu falei? Quem falou Lúcia? Está a fim de completar meu plantão, que nem é meu plantão, é plantão da Giovana. Tá dando boa noite aos integrantes do centro. Ó, sabe quem está te mandando boa noite? Duvido que você saiba. A Taíde? Não. Astrogildo? A Sônia do Astrogildo. E a Tatá da Sônia. Ainda não cheguei na Tatá da Sônia. A Sônia do Astrogildo. Beijos. Boa noite. Tá. Beijos para a Luísa, para Daniel. A Cris Araújo está dizendo que essa gargalhada do Aderlei é contagiante. Gente, não mexe comigo não, porque a live é da Giovana. Eu estou aqui de enxerido. A Márcia está dizendo que queria ser extrovertida como o Aderlei. Obrigado. A Cris Araújo está dizendo aproveito, beijos e abraços a todos, viu? Ela também gosta dos dois, viu? A Rafaela tá rindo aqui, está dizendo que Dona Giovana e Aderlei são muito adorados e divertidos. Obrigado. A Leila está pedindo prece, já foi colocada, a Munhoz está fazendo aqui sinal. Deixa eu voltar aqui que eu perdi. A Maria Luísa Vieira Medeiros. Mil beijos, Giovana, e botou ali entre parênteses Lula. Lula. É a sobrinha da minha madrinha. Tá. Então você sabe beijo, Gavinho. Não é código, Gavinho não está vendo? Não é código, não, né? Para passar doce uma para outra. Também quero. Não é um tal de leve doce lá em casa, não. A gente, é um dos meus amores, ela é o marido. A Rejane do Emílio está dizendo, eu também, muita saudade do seu abraço. Aí sabe quem entrou, Giovana? O Emílio da Rejane. Para dizer, estou com muita saudade de todos vocês, grande abraço. Gente, vai ser um tal de abraçar depois dessa pandemia? Abraçaço. Vai ter fila. Vai ter fila. Vai ter fila para abraço. A minha parte eu quero em dinheiro, por favor. Tem uma mensagem, tem um livro, Terapia do Abraço. Isso. Tem um livrinho, um livrinho assim, simples, entendeu? Ele fala, tem a terapia do amor e a mesma autora tem a terapia do abraço. Os benefícios que o abraço faz para a pessoa. E tem uma mensagem sobre a terapia, sobre o abraço. Tá. O Luiz Carlos está pedindo preces, já foram anotadas, do jeito que foram colocados. A Maria Tomé, muito boa a sua definição de Joana. Eu não sei se ela está falando da minha ou da tua, porque os dois falaram, né? Os dois falaram, é sério. O que foi, Rosana, que você está rindo? Os dois falaram. O Carlos Leite está botando aqui para você. A escadaria é longa, evoluir é preciso. Mundo de regeneração para todos, que o fiz eram permitir. Como é que é? Acho que é o que fizeram. A escadaria é longa, evoluir é preciso. Mundo de regeneração para todos. Toda subida exige um esforço, né? Oi? Toda subida exige um esforço, né? E, na realidade, a evolução é uma subida, é uma escada, é uma subida, é uma espiral. Eu tenho um livro, inclusive, que tem na capa, a capa tem um negócio feito numa espiral, que ele fala justamente sobre esse processo evolutivo. E tem uma análise muito interessante do meu querido Rosen quando ele fala sobre o filho pródigo, quando ele diz que quando o filho ciumento por causa da festa, que o pai que recebe o filho que se arrepende,
ele fala, o teu filho, naquela hora ele nega que ele é irmão, né? Ele não fala meu irmão, ele fala o teu filho. É porque, na realidade, aquele filho que volta não tem mais nada a ver com aquele que ficou, porque ele saiu, né, quando ele saiu da casa do pai dele, ele saiu num patamar de evolução, ele sofreu, ele se arrependeu, foi uma longa jornada, ele valorizou tudo aquilo que ele perdeu e que ele deixou de fazer, ele retorna e faz a caminhada de volta. Paulo de Tarso fez isso, né? E aí, quando ele volta, ele já está no outro patamar, já está no outro nível. O irmão está lá embaixo, na inveja. É a busca pelo eu, né? Você na inveja, e na realidade ele está num patamar muito mais elevado que o irmão que ficou, entendeu? Você volta para buscar o eu. Você volta para buscar o eu. Quando você encontra o eu, você tem que digladiar ou buscar com o eu. Ou buscar ou encontrar aquilo que você já é e não sabe. Exatamente. Porque, na realidade, a gente é e não sabe. Muitas vezes a gente está morrendo de sede perto do poço, né? Muitas vezes você volta que fala isso. Muitas vezes você volta para buscar a centelha de Deus que está dentro de você. Mas, para isso, você tem que tirar a barreira do egoísmo, né? E quebrar essa barreira do egoísmo é muito difícil, porque o esforço para quebrar essa barreira é intelecto emocional, não é um esforço físico. O homem que deixou tudo que ele tinha para buscar diamantes, né? E tinha uma mina de diamante na casa dele, né? Ele sai para buscar. Exatamente. Então, são as ilusões, né? São os que os hindus chamam de Maya, né? Tudo é ilusão, né? A pessoa se ilude com pouca coisa, acredita em Papai Noel, que eu vou ficar aqui quietinha e que as coisas vão acontecer. As coisas não vão acontecer. É o meu karma, eu vou ficar aqui quietinha porque eu vou pagar a minha conta. Então, é engraçado que o karma, ele fala de uma ação, né? Você vê que aquilo tem que passar, você pode ter que não passar, você pode não passar, você pode cair fora daquela situação, mas se você tiver que passar, você tem que agir para mudar aquela situação. Se você, de todas as formas, você não conseguir sair daquela situação, você tem que passar para a resignação. Exatamente. Aí você tem que se resignar, entendeu? Não é se submeter, não é. Porque aí a gente tem que passar pela resignação. Muita coisa a gente ficar, e isso está definido no remorso, né? Já passou, você não pode fazer mais nada, e você fica, às vezes, remoendo uma coisa que você fez há 20, 30 anos atrás, se punindo, se castigando por aquilo que você fez. Então, não é importante aquilo, o importante é o que você faz agora. É o dia de hoje, né? Isso. É o construir o hoje, é o amanhã. É você pensar no amanhã melhor. É fazer o análise do dia de hoje, né? O que eu fiz de bom, fiz alguma coisa boa, eu tratei alguém mal, eu fui ríspido com alguém, eu não tive paciência, né? Eu, de repente, critiquei alguma pessoa, né? Porque, às vezes, essas coisas estão tão enraizadas na pessoa que a pessoa faz. E lembrando sempre, Giovana, que resignar é aceitar com o coração. Obedecer é aceitar com a razão. E essa semana eu estava lendo isso. Eu não gosto da palavra odiar. É você abominar o pecado, mas não o pecador. O pecador precisa que você reze por ele, que você dê a mão, que você dê o conselho, que você, né, ofereça a oportunidade. Agora, se ele, não, eu quero ficar aqui, quero ficar bem, aí você não pode invadir a decisão dele. Aí a decisão é sua. Entendeu? Cristo nos deixou muito bem. Ame o pecador, não o pecado. Eu li isso essa semana, estava lendo Cristo nos deixou isso muito bem. Giovana, vamos seguir, que o nosso horário está seguindo. A Isabel está pedindo prece, já foi anotado. A Cris Araújo, os exemplos do cotidiano ficam tão esclarecidos com vocês. Então, a gente está cumprindo a nossa pequena tarefa aqui, né? Opa!
O Carlos Leite está dizendo aqui, os pajés são sábios nas escolhas das ervas, que a ciência moderna, quando descobre, sintetiza e comercializa. Mas eu acho que até isso, Giovana, está no nosso processo evolutivo. Alguém traz uma primeira etapa, alguém vai lá, faz uma segunda etapa. A gente passa por vários estágios até chegar no estágio do amor pleno, né? Então, isso é bom, não é ruim, porque nós aprendemos. Os trabalhos da humanidade são coletivos, né? Ninguém trabalha. Os trabalhos são coletivos, mesmo que indiretamente você está beneficiando. Mesmo que até você esteja avarento, de uma certa forma, você vai beneficiar as pessoas mesmo sem querer, porque a própria lei definida pela vida, né, é que seja dividido. Isso. A Cris Araújo está dizendo que eu está me zoando aqui, Giovana, porque eu falei que eu queria a minha parte em dinheiro. Claro, está todo mundo querendo beijar e abraçar, eu quero a minha parte em dinheiro. A Maria Lúcia do Solano está dizendo que ela e o Solano estão com saudades. Nós também mas não fala de quem. Né? Está com saudade de todo mundo, né? Sei não. Trazer bolo para mim ninguém traz, Giovana. A Lúcia com certeza está. Trabalha no bazar que você ganhará. Trazer bolo para mim ninguém traz. Eu não posso trabalhar no bazar porque eu venho no Cine Debate depois. Fica muito puxado para mim. Muito puxado. Não fica, Giovana? Fala para ela, explica para ela, Giovana. Você tem que estar... Tem que estar descansado. Descansado, não é? Lúcido. Lúcido, verdade. Viu? Então... Eu vou dizer que eu vinha para o Cine Debate além do bazar. Não, a Maria Luísa... Não ouça esse canto de sereia. Boa, Giovana. A Maria Luísa está dizendo, Giovana, Gavinho está assistindo e manda beijos também. O Gavinho de quem, Giovana? Gavinho, mas o Gavinho de quem? Gavinho é o marido da Lula. Então o Gavinho da Lula. Pessoal, a Lula não é código para passagens doce. A Lula é alguém. Isso aí é um anjo, menino. Gavinho é igual o marido dela. A Cris Araújo, nosso horário está estourando. A Cris Araújo queria escutar a risada da Rô também. A risada da Rô também é contagiante. A Cris, ela está rindo aqui, mas ela está segurando. Ela ri o tempo todo, gente. A Cris Araújo está falando para a gente que, sobre aquela conversa do eu que a gente teve, o homem velho e o homem novo, né? O eu, que é a conversa do ir, voltar e tal. E ainda tem mais coisa que, olha, o pessoal resolveu disparar na participação. Pena, gente, vocês têm que participar mais no começo. Quando participa muito agora... Esse trabalho nosso de crescimento diariamente não é um trabalho fácil, não, mas não é impossível. Agora, você tem que estar atenta. É verdade. Você tem que estar focado, você tem que estar consciente. Vigiar, você tem que estar ligado. Você tem que estar ligado. Eu ainda acho que o certo seria... orar, no Evangelho está orar e vigiar, né? A gente tem que primeiro vigiar e depois orar. Isso. A gente vigia, vê que as coisas não estão muito boas, e a gente entra em oração. Entendeu? Exatamente. Então, eu peço encarecidamente, gente, pode comentar desde o comecinho, porque fica mais fácil para a gente. Se comenta muito perto desse horário de 1 hora de live, a gente fica muito apertado em cima do horário e não quer estourar muito o tempo, né? Então, a gente vai chegando a 50 minutos, a gente começa a correr, a gente começa a falar mais rápido, a gente começa a ficar mais preocupado, né? Então, a Maria Cristina, a Sabá, está falando lá para a gente. Morrer de sede perto do poço de água limpa, a gente tem que se mover. Mas, muitas vezes, Giovana, acontece também da gente se deixar levar por um falso cansaço, que é o cansaço da fraqueza humana. Aí é que a gente precisa, o estar atento, né? É o estar atento. E acreditar que tem que ter determinação, né? É a consciência.
E acreditar que tem que ter determinação, É a né, consciência de que você não está aqui a passeio. É perseverar. Mas isso a gente tem, isso vem da criação, da educação, do ambiente que a gente vive. Embora tenha aqueles que vivem num ambiente adverso, mas eles já vêm, esses são os que são escolhidos, né? Eles são colocados naquele ambiente que é para sanear, né, aquele ambiente. Então, conheço muita gente, eu conheci gente porque era no SAM, o antigo SAM, né, que era uma coisa quase parecida com as nossas prisões de hoje, né? Então, saiu do SAM, e é uma pessoa que estudou, depois estudou, se casou, formou família, era um homem, uma pessoa simples, mas era um homem de bem. É verdade. Às vezes a pessoa, mas nem todo mundo tem essa força, né? Essa coisa de observar o caminho por onde anda, né? A pessoa está meio distraída, não pode estar distraído. Não pode. Depois que a gente conhece o espiritismo, depois que a gente conhece a filosofia do eu, né? Que a gente sabe que precisa... O espiritismo para nós, o Adelei, por exemplo, para mim, para você, o próprio, vou citar uma pessoa, o Ronaldo, né? O espiritismo veio completar, né, uma formação que a gente já tem de família, de meio ambiente, né, aquela coisa toda. Uma vida que não foi brincadeira, não foi fácil, né, mas que você teve um... No meu caso, eu tive o meu pai, né? Então, foi aquela coisa, mas foi uma vida difícil, criada sem mãe, né? Na casa dos outros, aquela coisa toda. Eu não dei para nada errado, né? Já vi, sempre fui eu nunca fui, eu não fui adolescente de ter ídolo, eu não tenho ídolo, não tenho time, não tenho escola de samba, entendeu? Eu sempre fui assim, sempre fui esquisita. Eu sempre fui esquisita. Por que será? Aí, no meu trabalho, o pessoal dizia assim, aquela menina é muito metida. Aí tinha uma garota que gostava muito de mim, que dizia assim, metida não, ela sabe muito. E era minha amiga, meu par de jarra, e era garota de programa. Era meu par de jarra no trabalho. Ela fazia programa. Não era pago, não. Ela fazia por prazer. Olha. E eu vivia colada com ela. E o nosso chefe dizia assim, eu não entendo a amizade daquelas duas. Vai entender. A vida é assim. O Luiz Carlos nos manda boa noite. E como saideira, a Cris Araújo diz para a gente, ame o pecador e não o pecado, e a gente precisa ir, porque já estouramos o nosso tempo. E vamos então, Giovana, por favor. Tempo aí, para mim, quem define é você. Aí você estourou o tempo. Vamos, que nós já estouramos o tempo, nós estamos usando o StreamYard, é uma plataforma que tem também um plano gratuito. Nós usamos... Agradecemos, né, a presença daqueles que nos acompanharam. Limita o nosso tempo. Ele limita muito o nosso tempo. Então, se a gente não policiar, ele vai chegar lá no final do mês, a gente vai estar com o tempo estourado. Né? Giovana, fica à vontade para fazer o teu encerramento. E dá tempo de cantar Dá. Então, vamos cantar. Já estava me esquecendo, já estava preparando aqui para guardar as coisas. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz,
Amado Mestre Jesus, Jesus, seja o amor, nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Que assim seja. Graças a Deus.